Vem cá, e se eu te dissesse que a tecnologia para acabar com a gasolina e ter eletricidade gratuita já existe? Isso mesmo, por trás dos motores a água, do computador mais antigo do mundo e da energia sem fio de Nikola Tesla. Existe uma verdade: o lucro é mais forte do que a inovação. Hoje, no Bizarrices do Mundo, você vai conhecer as 10 invenções mais secretas, esquecidas ou proibidas que foram retiradas do mercado, da máquina de ler mentes de Tesla ao concreto romano que se autocura. Prepare-se para ver a tecnologia que o mundo não queria que você visse. Fique comigo até o final para descobrir cada uma delas. Já deixa seu like e comenta o que você achou do vídeo. Bem-vindo ao Bizarrices do Mundo. Navios da Primeira Guerra Mundial, um estilo de pintura naval que parecia bizarro ou caótico e não escondia o navio, mas sim distorcia sua velocidade e direção, confundindo os inimigos. O conceito contraintuitivo. O que é? Um estilo de pintura naval usado em navios de guerra e mercantes durante a Primeira Guerra Mundial. Em vez de cores discretas, os navios eram pintados com padrões geométricos caóticos, linha em zigue-zague e cores contrastantes, estilo preto, branco, azul e verde. O choque. A camuflagem Dazzle não tentava esconder o navio, o que é impossível no vasto oceano, especialmente contra a fumaça do motor, torná-lo o mais visível e bizarro possível. O criador foi inventada pelo artista britânico Norman Wilson, eu acho que é assim que se fala, em 1917, provando que a arte pode ser uma arma poderosa. Como supostamente funcionava? O objetivo: a principal ameaça eram os U-Boats, submarinos alemães, que atacavam usando o periscópio e mediando a distância e o curso do navio inimigo. O efeito: os padrões chocantes, listras diagonais, ângulos bruscos, criavam ilusões de ótica, quebrando a silhueta do navio. O observador no submarino tinha extrema dificuldade em calcular a velocidade. As linhas contrastantes distorciam a percepção de quão rápido o navio estava se movendo, determinar a direção. Os padrões faziam a proa parecer a popa, frente parecer o fundo, levando o inimigo a errar o cálculo de onde o torpedo deveria ser lançado. A baixa tecnologia de alta eficiência era uma solução de baixa tecnologia para um problema militar de alta precisão. A queda. A camuflagem Dazzle foi muito utilizada no final da Primeira Guerra Mundial, mas seu uso diminuiu drasticamente na Segunda Guerra Mundial. O motivo: com o surgimento do radar e de telemetros, instrumentos de medição de distância mais precisos, o objetivo principal da camuflagem Dazzle, confundir a visão do observador, se tornou obsoleto. A tecnologia de guerra havia superado a arte, o legado. O Dazzle continua sendo uma invenção bizarra e fascinante, um lembrete de que, por um breve período, uma pintura caótica foi uma das estratégias de defesa mais importantes dos aliados. Isso se chama arte, meu parceiro. Toma aqui meu desenho para vocês. O sonho de Tesla de um dispositivo capaz de registrar pensamentos e imagens cerebrais. O que foi? Não era uma máquina física totalmente construída, mas sim um conceito avançado que Tesla descreveu em seus últimos anos. Ele acreditava que o pensamento poderia ser registrado e reproduzido. A base. Tesla raciocinava que o pensamento é uma imagem mental criada no centro da retina. Se a imagem pudesse ser projetada em uma tela artificial, ela deveria produzir uma forma de registro elétrico. A promessa. O dispositivo seria capaz de registrar as imagens mentais de uma pessoa e as traduzir para uma forma que pudesse ser
entendida por uma máquina ou eventualmente por outra pessoa, telepatia tecnológica. O raciocínio de Tesla. Ele via o cérebro como um receptor e transmissor de impulsos elétricos. Se pudéssemos decodificar o sinal elétrico do cérebro, poderíamos entender o pensamento, o vínculo com a comunicação sem fio. Tesla chegou a dizer: quando o wireless for perfeitamente aplicado, a Terra inteira será convertida em um enorme cérebro. Seremos capazes de comunicar uns com os outros instantaneamente, independentemente da distância. Fecha aspas. O conceito de ler a mente era apenas uma extensão da sua visão de comunicação global. O legado. Embora Tesla nunca tenha construído um dispositivo final, o conceito dele é o precursor direto das interfaces cérebro-máquina, que hoje são desenvolvidas por empresas como a Neuralink para traduzir sinais neurais em ações e palavras. Obstáculos tecnológicos. O projeto era muito avançado para a tecnologia da época. A falta de financiamento e a complexidade do projeto fizeram com que ele permanecesse no campo teórico. O fator Tesla. Assim como muitas de suas invenções, o conceito foi enterrado entre os documentos de Tesla após sua morte, sendo considerado por muitos como parte de sua genialidade e, para outros, como desvaneios de seus últimos anos. Imagine se Tesla tivesse alcançado isso. Como estaria a tecnologia hoje? Com certeza muito mais avançada. Uma planta medicinal antiga extremamente valiosa, supostamente um contraceptivo eficaz que foi colhida até a extinção, gerando um segredo perdido da botânica medicina. A planta milagrosa. Lá vem mais nome estranho. O silphium, acho que assim se fala. O silphium era uma planta da família do funcho, nativa de uma estreita faixa costeira na Cirenaica, atual Líbia. O valor. Ela era a base da economia da antiga cidade de Cirene, sendo tão valiosa que seu preço chegou a ser comparado ao da prata. Moedas romanas e cirenaicas frequentemente estampavam a imagem da planta, a principal invenção. Seu uso mais famoso era como um contraceptivo oral altamente eficaz. Também era usado para tratar uma variedade de doenças, desde dor de garganta até verrugas e dores. A medicina antiga. O silphium era o método de controle de natalidade mais confiável do mundo antigo, dando às pessoas uma liberdade reprodutiva sem precedentes para a época. Esse controle de natalidade é, por si só, uma invenção social perdida. A ausência de substituição. Embora os romanos tentassem cultivar a planta em outros lugares, ela parecia crescer apenas na sua região nativa, resistindo a tentativas de cultivo em fazendas. A demanda incontrolável. Devido à sua eficácia medicinal e popularidade como tempero, era usada na culinária romana. A planta foi colhida em excesso e sem controle. O desaparecimento. No século I a.C., o imperador Nero teria recebido o último exemplar de silphium conhecido, que foi consumido. A planta desapareceu completamente da face da terra devido à sua superexploração. O legado. O silphium representa uma invenção medicinal e botânica completamente perdida. Ninguém sabe exatamente qual era seu princípio ativo e como ele funcionava, deixando a medicina moderna sem a fórmula de um dos seus mais eficazes predecessores.
um material de construção que fica mais forte com o tempo sob a água, ao contrário do concreto moderno, permitindo que construções romanas durem milênios. O fato: estruturas romanas como o Panteão de Roma e aquedutos estão de pé há mais de 2000 anos. E seus portos marítimos construídos com esse concreto resistiram à água do mar por milênios. A ironia: o concreto moderno, o cimento Portland, tem dificuldades em durar mais de 50 a 100 anos, especialmente quando exposto à água salgada, que o corrói rapidamente. A invenção moderna é, ironicamente, menos durável que a antiga. Ingredientes chaves: os romanos misturavam cal, rochas vulcânicas, cinza pozzolânicas e, muitas vezes, água do mar. A magia química: a cinza vulcânica reage com a água e a cal para criar um material que se assemelha a uma rocha natural, o que os cientistas chamam de reação pozzolânica. O processo quente, hot mixing. Estudos recentes do MIT revelaram que os romanos usavam cal viva em vez de cal já hidratada, o que criava uma reação exotérmica. Muito calor. Durante a mistura, este processo quente era vital. O que foi descoberto? Por décadas, os cientistas viram pequenos pedaços brancos de cal chamados clastos de cal no concreto e achavam que era um sinal de má mistura. A revelação chocante: o MIT descobriu que esses clastos de cal são o segredo da durabilidade. Eles dão ao concreto a capacidade de, abre aspas, autocura, fecha aspas. Como funciona? Quando uma pequena rachadura, fissura, aparece no concreto romano e a água entra, os clastos de cal se dissolvem e recristalizam como um mineral forte, calcita, selando a rachadura automaticamente. A pergunta de milhões: a tecnologia foi perdida com o tempo e agora engenheiros e cientistas estão tentando replicar a fórmula romana de autocura para criar materiais de construção mais sustentáveis e duráveis. Para que esse reboco de agora, se você pode usar o concreto romano para sua casa durar muitos anos, ou quem sabe ser a última casa em pé nesta terra? Dispositivos que usam isótopos radioativos para gerar eletricidade por décadas sem recarga. Ideias para marca-passos e exploração espacial. E aplicação, mainstream e controversa. O que é? Uma bateria de metavoltaica ou bateria nuclear, acho que eu prefiro falar assim, é um dispositivo que não usa reações químicas como uma pilha comum, mas sim o decaimento radioativo de isótopos leves e seguros, como o tritio, níquel 63 ou bromécio, para gerar eletricidade. O choque: ao contrário dos reatores nucleares de usinas, essas baterias não produzem calor nem reações em cadeias. Elas capturam a energia liberada pelas partículas beta, elétrons, emitida pelo material radioativo. A promessa: o grande apelo é a longevidade. Dependendo do isótopo usado, essa bateria pode fornecer energia por décadas, ou até mais de um século, sem precisar de recarga ou manutenção. Onde é usada? A tecnologia já é real e é crucial em nichos específicos, onde a falha da bateria não é uma opção. É usada principalmente em marca-passos. Historicamente, algumas versões foram usadas em marca-passos cardíacos, permitindo que durassem a vida toda do paciente, sem a necessidade de cirurgias de troca. Exploração espacial é a fonte de energia de sondas espaciais de longa distância, como a Voyager e a Rover, que precisam de energia por anos. Equipamentos militares secretos.
ideal para sensores de longa duração ou equipamentos de vigilância que precisam operar em locais remotos por décadas. A vantagem, o fato de durar por toda a vida e ser extremamente confiável, levanta a questão: por que não usarmos em celulares, carro ou outros eletrônicos? O medo. O principal motivo pela qual essa invenção não se tornou popular é o medo público e a logística regulatória em torno de qualquer coisa que tenha a palavra nuclear ou radioativa, mesmo que sejam isótopos de baixa emissão ou custo. A produção dos isótopos é cara e o poder de saída, a potência dessas baterias ainda é baixo, embora já existam projetos recentes que visam aumentar a potência para o uso em dispositivos maiores. A conspiração, para muitos, é uma invenção deliberadamente limitada porque a energia que dura uma vida inteira ameaçaria o mercado bilionário de baterias de íon lítio e o ciclo de obsolescência programada dos eletrônicos. Imagine ter essa bateria no seu celular e ela durar a vida toda, sem se preocupar em gastar bateria e ter que comprar aquele baratinho para pôr no lugar. O mecanismo grego de 2000 anos, considerado o computador analógico mais antigo do mundo, demonstrando conhecimento astronômico e surpreendente. O achado. O mecanismo foi descoberto em 1901 em um naufrágio romano perto da ilha grega de Antiquitera. O objeto estava incrustado em uma massa corroída de bronze e madeira. O que é? É um complexo dispositivo grego de cerca de 2000 anos, datado entre 150 anos a.C. a 100 anos. É considerado o computador analógico mais antigo do mundo e uma máquina de engrenagem mais sofisticada conhecida da antiguidade. O choque. Sua complexidade tecnológica é tão alta que dispositivos comparáveis só voltaram a ser construídos na Europa milhares de anos depois, na Idade Média. Função. Era uma calculadora astronômica incrivelmente preciso. Ao girar uma manivela lateral, ela simulava o movimento de corpos celestes, o que ele rastreia. Ele rastreava o movimento do Sol, da Lua e dos 5 planetas conhecidos na época, além de prever eclipses solares e lunares com precisão e sincronizar calendários de festividades, incluindo o ciclo dos Jogos Olímpicos. A tecnologia perdida. O mecanismo continha pelo menos 30 engrenagens de bronze interligadas, algumas com dentes triangulares e inscritas com informações detalhadas. A sofisticação na usinagem dessas engrenagens mostra um nível de engenharia que a história perdeu por mais de um milênio. Tecnologia antiga que usa calor, fogo ou solar em vez de eletricidade para gerar resfriamento. O que é? Máquinas de refrigerações por absorção ou geladeiras a gás são dispositivos de resfriamento que usam calor, fogo, gás, solar ou vapor como fonte de energia, em vez de eletricidade que move o compressor nas geladeiras convencionais. A mágica. O calor não é usado para resfriar diretamente, mas sim para evaporar e pressurizar um refrigerante químico, geralmente amônia e água, iniciando um ciclo de resfriamento. O calor literalmente inicia o processo de resfriamento. O inventor. O conceito original data do século XIX, mas foi aperfeiçoado pelo físico sueco Balthasar von Platen e Carl Munther nos anos 1920, e a tecnologia foi comprada pela Electrolux. Aplicações.
Embora sejam menos comuns em residências urbanas hoje em dia, elas são amplamente usadas em locais remotos, acampamentos, trailers e áreas onde a eletricidade é escassa ou não confiável. A vantagem chocante: como usam calor, elas podem ser adicionadas por calor residual de motores, geradores ou até mesmo a energia solar concentrada. Em uma crise energética, você poderia literalmente resfriar alimentos com fogo ou com sol. Durabilidade: o design original de Plantain e Munter não utilizava peças móveis, como bombas ou compressores, o que as tornava incrivelmente silenciosas e duráveis, pois o desgaste era mínimo. A maior razão: a tecnologia de compressão elétrica, o sistema que usamos, é mais eficiente em termos de resfriamento rápido e é mais barata para a produção em massa. O potencial perdido: muitos defendem que, para um mundo focado em sustentabilidade e onde 3 bilhões de pessoas vivem sem eletricidade confiável, essa tecnologia deveria ter sido o padrão, pois usa fontes de energia não elétricas e é perfeita para soluções off-grid. E galera, antes da gente ir para o nosso top 3, eu quero saber de vocês o que vocês estão achando do vídeo até aqui. Já deixa o seu like, cara, e comenta aí o que mais te surpreendeu dessas tecnologias perdidas e qual a sua opinião. Vamos para o nosso top 3. Conceito de transmissão de eletricidade sem cabos, torre Wardenclyffe, que poderia ter revolucionado a distribuição de energia. O que era? O projeto de Tesla para a torre Wardenclyffe, espero que esteja certo, Wardenclyffe, construída em Long Island, Nova York, era um ambicioso sistema de transmissão mundial de energia e informação sem fio. A promessa: Tesla não queria apenas transmitir rádio como Marconi, mas sim eletricidade. O conceito era usar a própria Terra como condutor para distribuir energia limpa e barata para qualquer lugar do planeta sem a necessidade de cabos. O sonho: o objetivo final de Tesla era fornecer eletricidade gratuita para todos, aproveitando as correntes elétricas naturais da Terra. Ele acreditava que a energia poderia ser sintonizada por receptores em qualquer casa. A construção: a torre, concluída em 1901, tinha cerca de 57 metros de altura, coroada por um domo de cobre com 18 metros de diâmetro. Ela era o protótipo da visão de Tesla para a comunicação e energia global. O dinheiro secou. O principal financiador de Tesla era o banqueiro J.P. Morgan. Quando Morgan percebeu que a invenção de Tesla era sobre energia gratuita e que ele não conseguiria instalar medidores ou cobrar pelo uso, ele retirou o financiamento. O colapso: sem fundos, Tesla não conseguiu terminar o projeto. A torre foi vendida e demolida em 1917 para pagar as dívidas de Tesla. O legado: embora a tecnologia de energia sem fio não tenha sido concluída, ela deixou um legado de mistério. Muitos acreditam que, se não fosse por J.P. Morgan e os interesses financeiros, o mundo de hoje estaria livre da dependência de combustíveis fósseis e usaria eletricidade limpa e ubíqua. O silêncio: a ideia de eletricidade gratuita e o colapso do projeto Wardenclyffe são usados como prova de que grandes corporações e interesses financeiros têm o poder de suprir tecnologias que ameaçam seu modelo de lucro. A base da tecnologia atual: embora não tenhamos eletricidade gratuita, infelizmente, o trabalho de Tesla com corrente alternada e ressonância é a base de grande parte da nossa tecnologia moderna, incluindo o carregamento sem fio e comunicações.
Muitos carros elétricos avançados foram desenvolvidos no final do século XX, antes de serem retirados do mercado, levantando questões sobre o lobby do petróleo. O que foi? O GM EV1 foi o primeiro carro elétrico de produção em massa da era moderna, lançado pela General Motors em 1996. Foi uma resposta às novas leis de zero emissão da Califórnia. O choque era um carro futurista, elegante e extremamente eficiente para a época. Ele não era vendido, apenas alugado a clientes selecionados, principalmente celebridades e entusiastas na Califórnia e Arizona. Performance. Usando baterias de chumbo ácido, ele tinha uma autonomia de até 260 km, 160 milhas por carga. Uma performance respeitável, mesmo para os padrões atuais. A decisão. Em 2003, a GM chocou o público ao anunciar o fim do programa EV1. Alegaram que o carro não era lucrativo e que o interesse do consumidor havia diminuído. A controvérsia. A GM não apenas parou de produzir o carro, mas recolheu todas as suas unidades, cerca de 1.100 carros, dos clientes, mesmo daqueles que imploraram para comprá-los. O destino final. Quase todos os carros recolhidos foram esmagados e destruídos em ferro velhos, com exceção de alguns doados a museus, com a condição de que fossem desativados e não pudessem ser dirigidos. O documentário. O documentário de 2006, Who Killed the Electric Car? Espero que meu inglês tenha fluído bem. Quem matou o carro elétrico? Popularizou a teoria de que o EV1 e outros carros elétricos foram sabotados por uma conspiração entre as montadoras, a indústria do petróleo e o governo. A pergunta central: por que esmagar veículos perfeitamente funcionais e populares? A teoria é que a tecnologia foi eliminada para proteger o estatuto do motor a combustão e garantir que o lucro bilionário do petróleo não fosse ameaçado. O legado. O EV1 se tornou um símbolo de uma tecnologia promissora que foi deliberadamente morta e é considerado por muitos como um dos maiores segredos ou erros da história automotiva. Você já imaginou se esses carros continuassem existindo, não fossem destruídos, o que isso iria impactar no mundo de hoje? Como isso iria influenciar hoje a nossa vida com carros, seja com jogos? Fica a pergunta para vocês. Chegamos no nosso top 1. Um dispositivo que supostamente dividia a água em hidrogênio e oxigênio para usar como combustível com altíssima eficiência, gerando o mito de energia livre. Nome: motor a água de Stanley Meyer, espero que esteja certo, ou célula de combustível a água. O que era? Um dispositivo que supostamente permitia que um carro funcionasse quase exclusivamente com água da torneira como combustível em vez de gasolina. Olha isso, galera. A promessa: eliminar necessidade de petróleo e revolucionar a indústria automotiva e energética, oferecendo uma solução de energia limpa e quase gratuita. Mito e teoria. Meyer alegava que seu dispositivo usava um processo chamado, abre aspas, ressonância elétrica, fecha aspas, para quebrar as moléculas de água em hidrogênio e oxigênio de forma muito mais eficiente do que a eletrólise comum. O choque. Ele afirmava que precisava de pouquíssima energia, cerca de 1 ampere,
para realizar a divisão, desafiando as leis da termodinâmica e da eletrólise, lei de Faraday. O carro. Meyer chegou a adaptar um bug da marca Dune e o rebatizou de Walter Full Cell, célula de combustível à água, alegando que ele viajava de Los Angeles a Nova York com menos de 80 litros d'água. Acusações. Cientistas e físicos chamaram a invenção de fraude, afirmando que era impossível produzir hidrogênio suficiente com tão pouca energia sem violar as leis da física. Meyer perdeu diversos processos judiciais por fraude. O mistério. Apesar da controvérsia, ele registrou diversas patentes e muitos ainda acreditam que a invenção era real e que foi encoberta pelo lobby da indústria de petróleo para proteger seus interesses. A morte suspeita. Stanley Meyer morreu subitamente em 1998, aos 57 anos, após jantar em um restaurante com investidores belgas. Sua última frase, de acordo com seu irmão, que estava presente, foi, abre aspas, "Eu fui envenenado", fecha aspas. Embora a autópsia tenha determinado um aneurisma cerebral, sua morte alimenta até hoje a teoria de que ele foi silenciado pelas grandes corporações. Agora me fala vocês, galera, vocês acham realmente que o motor a água de Stanley Meyer realmente funcionava e que ele foi morto para ser silenciado? Escreva aí nos comentários a opinião de vocês. E esse foi nosso top 10 invenções secretas ou esquecidas que mudaria o mundo. E muito obrigado você que me acompanhou até aqui. Deixa seu like se você gostou e um comentário sobre o assunto. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!